anos nomeado presidente da Electro, uma das maiores companhias de energia do Brasil. Ele é formado em administração de empresas pela PUC Campinas, mas tem formação em Stanford, em SEAD, IMD, e hoje é o líder da Tutor, né, Márcio? Nesse grande modelo de filosofia de gestão, né, de filosofia de RH, de implantação disso. Então, eu gostaria aqui de passar a palavra para você, Márcio, para você nos brindar aí com os teus conhecimentos, para que a gente possa também depois fazer as nossas dinâmicas aqui e extrair o máximo possível aqui dos nossos times das cooperativas e, mais uma vez, agradecer a tua disponibilidade de já nos ter lá no passado abrilhantado com tua palestra, com teu conhecimento, mas que a gente possa também fazer bastante troca aqui hoje. Obrigado. Muito bom, muito obrigado aí, Fred, a todos vocês. Eu tava anotando todas as cidades, eu não sei se eu esqueci de alguma: Rondonópolis, Primavera do Leste, Tangará, Cuiabá, Poconé, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Sinop e outras, né? Então é um prazer enorme estar falando para vocês, nosso querido estado do Mato Grosso, e num momento tão legal, tão importante como vocês disseram agora. É um evento muito legal feito pelo ACB, e trazendo aqui as pessoas que, de fato, podem fazer a diferença na vida de muita gente. E muito legal ver essa abordagem, né, Fred, que você falou agora, de querer ouvir. Hoje em dia, a gente tem vivido num mundo tão complexo que as pessoas já não querem mais ouvir. A gente se habituou em falar. Ouvir parece que não é uma coisa muito legal mais, então a gente fala mais do que deve, sabendo ou não, e quando a gente encontra a chance de alguém que queira nos ouvir, é muito legal. Então, parabéns a vocês. Nós estamos aí com o nosso time aí presente, a Georgia, nossa gerente de projetos, e o André, nosso vice-presidente. Então, eu me considero muitíssimo bem representado aí presencialmente também. Eu vou fazer um bate-papo com vocês, trazendo alguns tópicos que eu considero interessantes, para vocês que vão depois comentar sobre coisas que vocês acreditam ser úteis para uma jornada dentro das principais cooperativas do Mato Grosso. O que de fato poderia estimular vocês a pensar em alternativas, caminhos? Então, eu vou pedir para a Georgia, que está aí, já passa o primeiro slide, Georgia. Eu vou passar alguns slides e depois, no final, eu vou ouvir vocês também. Tá? Estou aprendendo aí com o Fred, com o pessoal do ACB, Sescop e COP, né? Então, vamos nessa mesma linha. Durante muitos anos da jornada do desenvolvimento de pessoas, do desenvolvimento de cultura, fazendo gestão com as pessoas, que eu acho, não tenho certeza, que é o mais importante em qualquer empreendimento, sobretudo nos negócios cooperados, a gente tem visto uma grande evolução. Então, nós crescemos como nunca e, às vezes, não nos desenvolvemos tanto quanto poderíamos. E aí a gente começa a pensar, por que será que as empresas crescem, mas não necessariamente nós vemos a mesma aceleração do desenvolvimento nas nossas pessoas? Eu volto na concepção original do porquê uma pessoa vai para o emprego, vai para o trabalho, acorda de manhã e vai para uma empresa, no caso de vocês, uma cooperativa. Muitos, mas muitos mesmo, e eu me incluo nisso durante muito tempo da minha vida, a minha única prioridade era pensar no curto prazo e usufruir da oportunidade de ter coisas. Não está errado, não é ilícito, ao contrário, é necessário e desejável que nós tenhamos condição de pagar as nossas contas. Então, trabalhamos para tentar ter coisas. E isso, por muitas vezes, e talvez até por muitos anos, foi a tônica da minha vida e a tônica da vida de muitas pessoas. Quando converso com meu pai, já um senhor de 80 anos, e falo para ele, ele fala assim: que bom que eu consegui na minha vida ter coisas que pudessem ajudar a minha família. Meu pai é um senhor agricultor que trabalhou a vida inteira ou na roça, ou então numa indústria como operário metalúrgico, estudou até a 4ª série do primário. A minha mãe, empregada doméstica, que também estudou até a 4ª série do primário. Eles focaram a vida toda em ter o básico. Uma boa casa, se fosse possível,
uma situação de colocar a gente numa boa escola, isso não aconteceu, nós estudamos na escola que dava ali, escola estadual mesmo, minha irmã e eu, e vivemos uma vida quase que inteiramente focada em ter coisas. Eu brinco até que eu tinha uma vontade danada de poder comer 2 Danones, né? Não pode falar Danone que é a marca, né? Iogurte por mês, mas era um só. E se derrubar no chão, ferrou, porque aí é nenhum. Então, assim, a gente vivia uma vida muito simples. Então, a gente não pode ser crucificado por simplesmente querer ter coisas. Obviamente, nós temos sim, sobretudo ultimamente, a chance de pensar diferente, de pensar um pouco mais adiante. E eu converso sobre isso com meus pais até hoje, e falo que bom que a gente tem evoluído. Fruto do nosso desenvolvimento, a gente já pensa em ser útil para o todo, e não apenas em ter coisas. E quanto mais eu consigo encontrar o caminho para eu ser útil para o todo, mais eu sou bem-sucedido fazendo o que eu faço. Então, veja só, não tem mal nenhum de começar a vida e, eventualmente, passar muitos anos dela querendo ter coisas, é lícito necessário. Mas se você conseguir tirar a cabeça para fora da água e pensar no como você, independente de onde você esteja, independente do que você faça, se a sua cooperativa é de crédito, é do agro ou da saúde, não importa. Independente de onde você esteja, do que você faça, você consegue ser útil para o todo? Você consegue fazer a diferença na vida das pessoas em sua vida? E aí começa a primeira equação. Como é que eu vou conseguir transformar a vida de alguém se a minha vida é um saco? Por que será que a gente aceita viver uma vida que faz pouco ou nenhum sentido todos os dias, das 8 às 18? Nosso melhor horário, o horário que nós estamos acordados, bem, animado, luz do dia, a gente é improdutivo. Por que será? Muito provavelmente porque a gente está seguindo por trilhos que não tem um vínculo com algo que nós acreditamos. Então, inicio aqui a minha fala convidando vocês a uma grande reflexão. Está fazendo sentido para as pessoas o que nós fazemos? E mais, o como nós fazemos é a forma que melhor se enquadra no encantamento que nós precisamos levar para as pessoas, para que elas queiram fazer e não façam apenas quando nós estivermos mandando ela fazer? Pode passar mais um, Jorge. Eu começo com essa pequena explicação. O nosso modelo tradicional de gestão tem elementos que são muito importantes. Então, nós falamos de pensamento estratégico, inovação, dinamismo, resiliência, disciplina e foco em resultados. Maravilhoso. Nós não precisamos de muito mais além disso. Entretanto, nós precisamos combinar 3 fatores básicos que são fundamentais. Primeiro fator básico, o que nós fazemos. Segundo fator básico, o como nós fazemos. E o terceiro, o porquê nós fazemos. Durante muito tempo da nossa vida, quando nós estávamos focados no ter coisas exclusivamente, nós pensávamos no o que fazer. Então, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as minhas contas. E nessa empresa que eu estou, nessa cooperativa que eu estou, eu tenho que fazer com que ela ganhe expressão, tenha resultados, para que eu possa continuar. É uma equação legal, mas é muito básica. E aí a gente começa a evoluir. E vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é, como é que nós estamos fazendo isso? Está fazendo sentido? Essa gestão mais moderna, ela não abandona absolutamente nada do que nós fazemos até hoje. Se vocês pegarem os 2 gráficos, o de pizza e o de coraçãozinho, vocês vão olhar por fora dele, são idênticos. Ambos idênticos, tanto o tradicional quanto o mais moderno. Porque não há como mudar uma empresa e dizer, agora nós não precisamos mais ter estratégia. Como? Não precisamos mais inovar, não precisamos mais ser dinâmicos ou resilientes, disciplinados, e nem precisamos mais dar resultado. Infelizmente, não existe isso. Então, nós precisamos sim dessas coisas que são tradicionais. Porém, agora,
Com foco na forma, no como, nós precisamos combinar alguns fatores adicionais. Primeiro, como eu já disse antes, está fazendo sentido? É um lugar que eu olho, acordo de manhã e chego e falo, puxa vida, isso é legal. A forma como nós fazemos não apenas transforma os nossos associados, mas transforma a minha vida e me anima a ser um melhor exemplo para a minha sociedade, para minhas filhas, para os meus filhos, para o meu marido, para minha esposa, para os meus pais, enfim, para a sociedade onde eu vivo. Quando eu encontro esse caminho, a autonomia nasce na minha vida, porque eu faço porque eu quero e não porque tem alguém mandando. Eu sou protagonista de verdade, porque aquilo é algo que eu também acredito. Eu não vou ter mais aquele fardo de ter que trabalhar, porque eu vou ter qualidade de vida, porque eu trabalho, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu sou apaixonado por isso. Eu costumo ouvir durante vários anos nesse mundo cooperativista que as pessoas dizem, poxa, mas antes as pessoas amavam a cooperativa. Agora nem todos amam mais. É claro, nós precisamos oxigenar as nossas possibilidades. Porque se a gente conseguir convergir o que com o como e com o porquê que faça sentido, nós amaremos sim. Porque será uma jornada tão prazerosa e que fará tanto sentido na nossa vida que nós vamos resgatar a essência do que nós fazemos, o como nós fazemos e o porquê nós fazemos para ser feliz. Nós não estamos aqui para investir uma vida em algo que não faz sentido. Então, para construir esse ambiente, nós precisamos também pensar em formas de sermos felizes. Passando para o próximo slide, eu começo a falar, sobretudo para vocês que estão muito conectados com a gestão estratégica de pessoas, que é o nosso mundo, sobre líderes. O primeiro pilar dessa transformação ou dessa potencialização cultural passa pelos nossos líderes. Infelizmente, muitos, mas muitos dos nossos líderes ainda estão do lado cinzento desse gráfico. Esse slide aí que vocês estão vendo, que tem um abajurzinho que ilumina o próprio pé, já diz tudo, né? É o chefe que centraliza, desestimula, individualista, impõe top-down, imediatista, talvez até inerte, egoísta. Mas quando você perguntar quem aqui está desse lado cinzento, ninguém está, porque pega mal, porque é muito antigo, é démodé, já não funciona mais. Mas tem um monte de gente aí que já sabe que não é um lugar legal, mas ainda não encontrou caminhos para evoluir. Então, o desenvolvimento dos nossos líderes, como é a alavanca básica do OCB, SESCOP e COP, é fundamental, porque assim nós teremos líderes que não iluminarão mais apenas o próprio pé, e sim o caminho das pessoas. Ao invés de ser o chefe que manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele vai ser o facilitador, que agrega, energiza, foca nos outros, desenvolve, inspira, mas também desafia. Criando bases para chegar ao ápice do que é uma liderança. Pode passar mais um, Gel, por favor? O líder da nova liderança. Qual a diferença desse líder da nova liderança para o líder facilitador que eu mostrei no slide anterior? O anterior, ainda que ele já seja bem moderno e bem conectado, ele ainda está por cima. Ele ainda está na estrutura hierárquica se comportando como se ele fosse uma entidade superior. Esse líder da nova liderança, além de ter todos os requisitos do líder facilitador, ele também está multiconectado, numa estrutura muito mais moderna, que não necessariamente endeusa líderes, e sim obtém deles um ótimo exemplo, que são multiconectados com as pessoas. No linguajar caipira, eu sou aqui do interior de São Paulo, caipira convicto, né? Então já não tem nem vergonha de falar com sotaque caipira. É o que a gente chama de tá junto e misturado. O líder que não está junto e misturado morreu e não deitou, gente. Nós precisamos de líder que está junto e misturado. Por quê? Agora nós vamos falar do porquê. Pode passar mais um, Gel. No nosso dia a dia, nós estamos falando do quê, do como, e agora eu entro no porquê. As pessoas vão ter justificativas suficientemente boas para não fazer nada, para reclamar, para protestar,
para dizer que nós temos crise econômica, política, sanitária, pandemia. Nós vamos ter motivo suficiente para decretar que nós somos incapazes de vencer. Por quê? Porque a média nos oferece um lugar incrivelmente confortável, chamado de zona de conforto, que a gente pode não fazer nada e está tudo bem. Então, nós precisamos conectar com a nossa equipe e pensar o seguinte: nós precisamos encontrar um propósito que faça sentido para nós. A partir daí, nós definimos o que nós queremos entregar para a sociedade e investimos um como que depende do talento, do carinho e da dedicação de cada um de nós. Porque a partir daí, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ainda que o mundo não seja fácil e incrivelmente difícil, ele nunca será fácil, na verdade, não fique esperando o mundo ficar fácil para mover sua vida, tá? Pense o seguinte: nós temos que fazer práticas de gestão de pessoas estratégicas com um avião voando. Não dá para falar, para tudo, vamos fazer de novo. Não, a vida não para. É igual andar de bicicleta. Parou, você vai ter que pôr o pé no chão, senão você cai. Então, nós precisamos movimento o tempo todo. E esses movimentos não são triviais. Dependem de um aspecto bastante relevante de convergência. Pode passar mais um, Gel, por favor. Essa convergência que eu digo, ela não é uma convergência trivial, porque ela depende de muitos interesses. Vamos focar só nos interesses genuínos, naquilo que ajuda o todo. Esse bebezinho é um belíssimo exemplo. É de uma fragilidade angelical. Qualquer uma dessas 4 mãos que soltar, ele corre um risco enorme de cair no chão. E quando ele cair, pode ser fatal. Essa convergência de propósito é tão frágil quanto o bebezinho, porque dá para a gente julgar e condenar. Eu condeno a cooperativa, eu condeno a minha liderança, eu condeno a minha sociedade, eu condeno até, às vezes, os meus filhos, a minha esposa e o meu marido. Por quê? Porque é muito fácil julgar e criticar. O que a gente precisa é, no que a gente concorda? O que pode ser bom? Quais são as coisas que nós podemos, juntos, convergir e transformar? Aí a gente vai encontrar caminhos, ainda que a gente pense diferente. Pode passar mais um, Gel, por favor? Quando nós começamos a elaborar essa jornada, nós pensamos o seguinte: nós pensamos em coisas que pudessem alavancar o que nós pensamos e o como nós agimos. Primeira coisa que nós precisamos é que tudo o que nós fazemos, as pessoas precisam acreditar. Acreditar porque faz sentido para ela. Acreditar porque isso muda a vida dela. Não é porque alguém está mandando. É porque elas olham para isso e pensam, isso pode mudar a minha vida. Pensa numa meta. Eu olho para esse desafio e penso, isso foi concebido de uma maneira que eu acredito, de uma maneira que tem tudo a ver com o que eu penso. Então eu pratico por opção. Eu pratico porque simplesmente faz sentido para a minha vida. E depois, quando eu acredito e pratico porque eu quero e não porque tem alguém mandando, eu melhoro por convicção e não por obrigação. E depois que eu faço esses 3 primeiros pilares, eu compartilho por amor mesmo. Porque eu sei que isso é algo transformador e que pode mudar a vida de outras pessoas. Infelizmente, a gente vive uma crise de credibilidade. As pessoas já não acreditam nos outros e muito provavelmente não acreditam nelas mesmas. Então, quando vocês forem conceber práticas de gestão de pessoas, pense em quem vai viver essas práticas. Será que vai fazer sentido para as pessoas? Será que elas vão acreditar? Infelizmente, nós aderimos muito facilmente a modelos anglo-saxãos, modelos americanizados ou modelos ingleses, enfim, modelos de fora do país, que refletem muito pouco ou nada o que nós somos como sociedade. Nós temos o relacionamento dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, nós podemos pensar em formas de gerar conexão. Nós podemos pensar em caminhos que nos alavanque possibilidades de uma maneira diferente do que os outros fazem, do que os outros pensam. Então, é de suma importância, é fundamental que ao redigir, ao organizar a forma como qual nós trabalharemos,
desde um processo de gestão de pessoas, mas também um processo de como eu atendo o meu cliente dentro da minha agência, como eu atendo o meu cooperado, o meu associado, eu preciso pensar como ele vai se sentir com isso. Porque se eu conseguir gerar essa conexão, a transformação é relevante. Vai fazer uma diferença na vida das pessoas que vai gerar uma grande transformação. Talvez hoje, em benefício do tempo aqui, eu não vou passar todos os itens menores da lateral, mas fiquem à vontade, depois podem baixar essa apresentação, tenho certeza que o André e a Georgia depois podem compartilhar com vocês também, mas no site, no nosso site, filosofiadegestão.com.br, vocês baixam gratuitamente, tá bom? Então, é de suma importância que vocês não se preocupem em anotar. Peguem lá depois e aí vocês resolvem no dia a dia, olhando para ela com mais detalhes, e o André agora passa com vocês aqui. Mas pode seguir, Jorge, vamos direto para o que mais importa. Eu vou passar para vocês 3 pilares, na verdade poderia passar vários, mas a gente escolhe 3 aqui, que são fundamentais e devem ter a atenção de vocês nesses inputs que vocês darão na construção que vocês irão propor. Primeiro é comunicação. Nós precisamos criar boas comunicações, líderes comunicadores com transparência, de maneira quente, ou seja, quando acontece, frequente, não só quando eu quero, fluente, de maneira que todos entendam, coerente, imparcial, bilateral e com respeito. Pode passar mais um, por favor, Gel? Nós precisamos de bons processos. Agora, o processo não pode ser fundido a ferro e fogo de um jeito que parece que não muda nunca. É denso, é pesado, como que eu posso dizer? É enferrujado. Nós precisamos ter processos que são fáceis, ágeis, que tenham, em poucas páginas, uma aderência muito grande com o que nós somos, com o que nós acreditamos. Não adianta nada eu fazer um procedimento caquético, atrasado, que não muda nunca. Então, repense todos os anos os seus processos, porque a sociedade evolui num ritmo acelerado e nós não podemos ficar parados. Nós precisamos de inovação, o tempo inteiro construindo novos caminhos, de maneira sistêmica, feito por todas as pessoas. Meu terceiro e último pilar, liderança. Pode passar já, por favor? O desenvolvimento das pessoas com interesse genuíno, desafiando sim, mas facilitando também e gerindo sem barreiras. Isso faz com que as pessoas queiram. E quando a pessoa quer, ela faz porque ela acredita. Combinando 2 coisas. Pode passar mais um, Gel? A efetividade, que já é tradicional na nossa vida, a razão de acordar cedo, trabalhar duro, ter coisas, ser efetivo, não desistir nunca, com a afetividade, que cabe a nós, a emoção, os relacionamentos, ser úteis uns para os outros e de maneira afetiva, combinar coisas que podem ser feitas por muito tempo em conjunto. Trago agora um resumo. Pode passar mais um, Gel, por favor? Resumo de começamos a nossa vida, vocês vão encontrar a palavra ter no lado inferior do slide, bem no meio aí, e acredito, pratico e melhoro. E eu posso fazer isso sozinho, eu sou efetivo. Mas quando eu vou além e combino o eu com o nós, a afetividade combinada com a efetividade, o meu nível de consciência muda. E fazendo isso, eu não vou apenas ter coisas, eu vou ser útil para a sociedade como um todo. Isso é um processo evolutivo. Pode passar mais um, Gel? A gente entra no que eu chamo de ciclo virtuoso. Na língua portuguesa, seria círculo virtuoso. Mas como nós temos aqui um espiral e não um círculo, portanto, não termina nele mesmo, pode ser infinito. Nós teremos sobras, lucro, resultados e também desenvolvimento das pessoas, mas com felicidade. À medida que nós fazemos isso, quantas mais vezes, maior vai ser a nossa consciência sobre o nosso papel. Empresas incríveis, notáveis, transformadoras, fundamentais para a sociedade, nascem desta forma. Alguns atributos que eu considero básico e que a gente não pode esquecer nessa construção. Muito bom, Gel. Primeiro, participação.
Crie mecanismos na sua cooperativa para que todos participem. Qualquer plantinha que for plantada por alguém, as pessoas gostam, elas olham e cuidam, elas se empoderam. Então, deixe o time participar. Poxa, mas se eu deixar o time participar, não vai ficar do jeito que eu quero. Vai sim. A soma do todo é muito mais forte do que a opinião de um. Pode passar mais um, por favor, Gel? Transparência, já disse na comunicação, mas cabe aqui também. Não há como vencer um jogo de uma regra que você desconhece. Então, ofereça transparência para as suas pessoas, para os seus associados e também para os seus colaboradores. Acho que você passou alguns aí, né, João? Diversidade. Nós precisamos incluir todas as pessoas, independente de quem seja. Cores, raças, religiões, idades, sexos, não importa. Nós temos que incluir todas as pessoas sem nenhuma exceção. Porque só assim a gente vai conseguir convergir. Pode passar mais um, João. A convergência, ela não é uma determinação para que a gente seja igual. A convergência, ela permite que nós sejamos diferentes. Cores, densidades, temperaturas. Mas como esses dois rios que vocês já devem ter ouvido falar, nós estamos juntos e misturados de um jeito que não dá para separar. É disso que eu estou falando. Porque assim a gente cria ambientes de plena transformação. Ainda que nós sejamos tão pequenininhos, e às vezes a gente pensa, poxa, Márcio, mas eu sou a microcultura, eu sou uma pequena célula num corpo tão grande. Pense o seguinte, é a partir de uma célula que um anticorpo pode ser criado e defender a sua imunidade. A microcultura é o que forma a macrocultura. A manifestação de pessoas, independente de qual área seja, de que cargo ocupe, somada com o de várias outras pessoas, gera algo notável, incrível, expressivo. E nós temos a obrigação de nos unir e de fazer a diferença na vida das pessoas, gerando resultados, sim, em alta performance, mas porque todo mundo acredita. Pode passar mais um, Gel, por favor? Já estou chegando no final. Nós não podemos, entretanto, permitir a cultura do paliativo. Ah, então tá bom, entendi tudo. Vamos fazer um remendinho aqui, um remendinho ali. Não. Nós temos que contar com a humildade, a simplicidade das pessoas para fazer transformações que possam ser estruturais e não conjunturais. Ah, tá bom, eu vou pôr um esparadrapo nessa rachadura. Não tem jeito, gente. Nós temos que derrubar essa parede e fazer de novo. Infelizmente, não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. Nós precisamos, sim, nos expor. E fazendo isso, envolver as pessoas. Não dá para ter uma cultura impermeável. Não dá para dizer que nós vamos ilhar as pessoas e alguns iluminados sentados num Olimpo definem a vida de todos. Há que ser participativo, como eu já disse, porque senão as pessoas não aderem. Se elas não escreveram, elas não são capazes de cumprir. Infelizmente, nós precisamos gerar identidade. E é por meio dessa identidade que a gente constrói a mobilização das pessoas. Penúltimo slide, por favor, Georgia. Essa cultura que nós falamos, que aqui em formação, é representada por essa árvore. O que nós não vemos é o que está embaixo da terra, que são as raízes entrelaçadas nas rochas e bebendo uma aguinha ali do lençol freático. Representam os nossos valores. Quem somos nós? Como é que nós seguimos pela vida? O sentido que nós entregamos para as pessoas. Nós, aqueles agentes de transformação, somos o tronco dessa árvore. E todas as pessoas, esses galhos, essas folhas. Nós teremos sim inverno, teremos outono, as folhas caem, mas nós vamos ter o verão, teremos a primavera, teremos flores. É a vida real vivida no ambiente de trabalho, vivida na sua casa. Não é só a alegria, tem também a tristeza, tem também o medo, enfim, vale a pena pensar que a vida só se torna completa quando nós equilibramos o todo. E é isso que nos cabe fazer. Eu gosto muito de um desenho da Pixar que chama Divertidamente, acho que vocês já devem ter visto. Sobretudo quem tem crianças
eu já assisti umas 180 vezes, porque eu assisti com o meu filho, depois ele cresceu, assisti com a minha filha do meio, depois ela cresceu, e agora eu estou assistindo com a mais nova de novo. Então eu já sei de cor e salteado. É tudo aquilo lá refletido no ambiente psicológico da vida de uma pessoa que forma o que nós somos e o que nós podemos criar, convivendo e harmonizando todos os cenários da nossa vida. Meu último slide é sobre inovação. Tipo, aquele que depende das pessoas. As pessoas, quando querem, são capazes de fazer coisas incríveis. Quando você olha para essa foto e pensa, puxa vida, eu sei que é uma moto, mas tem um menino ali embaixo que tem outros 3 sentados nas costas dele. Mas se você olhar bem no semblante dele, ele está feliz. Porque ele é o motor dessa máquina e faz parte de algo muito maior que ele e os amigos decidiram criar. Com esse comportamento na sua vida, ainda que hoje você não esteja na posição que você mais deseja para você, um dia quem vai pilotar é você. Só que você chegará lá tendo vivido experiências incríveis, transformado a vida de muita gente, que vai fazer com que a sua vida também se transforme. No último slide, meus contatos, o André está aí e vai conduzir com vocês uma jornada. Aproveitem, coloquem de coração o melhor que vocês têm, construam algo e marque o dia 10 de novembro de 2022 como um dia em que todos vocês se reuniram para transformar a vida de muita gente. Esses contatos, o que eu falei lá do site Filosofia de Gestão, é onde você baixa as apresentações. Esses são os livros. A Tutor é a nossa empresa, que estará com vocês hoje aí também. Me coloco à disposição de vocês para as perguntas. Se puder desprojetar a tela só para eu poder ver vocês com um pouco mais de qualidade, eu estou à disposição para perguntas, comentários, críticas e sugestões. As difíceis o André mesmo responde daí, as fáceis eu faço daqui. Mas a quente assim, Márcio? Não, eu vou aproveitar então, vou fazer o seguinte, deixa eu passar, porque eu tenho certeza que a primeira pergunta aqui, bom dia a todo mundo. Daqui a pouco a gente vai se apresentar com toda a pompa que esse evento merece, mas antes a gente quer começar sendo coerente com tudo que a gente falou até agora. A gente quer ouvir vocês. Então o Márcio está à disposição para as perguntas, as fáceis e as difíceis, e a gente vai se ajudando e participando para tentar responder da melhor maneira possível. Então fiquem à vontade. Se o nível de clareza do Márcio foi 100% e não tem dúvida nenhuma, a gente faz pergunta, né, Márcio? Aí a gente inverte. Opa! Ó, o Wellington vai abrir. Bom dia, Márcio. Obrigado pela sua participação aí. Eu gostaria de saber como é que foi o processo de aculturamento para que a área de gestão de pessoas fosse estratégica, se transformasse, saísse do tradicional para atuar de forma relevante ali na autoliderança, lá na sua experiência lá. Ô Wellington, é uma ótima pergunta. Muita gente acha que a área de gestão de pessoas, inclusive, eu não vou citar o nome, mas eu estava num evento com um cara notável aí, um cara bastante expressivo nesse mundo da gestão, e aí perguntaram para ele assim, para que serve recursos humanos? Ele falou assim, recursos humanos é super importante. Sem recursos humanos, quem contrata, treina e demite. Falei, meu Deus do céu, eu estava do lado do cara, eu quase dei uma cotovelada nele. Eu falei, peraí, o André sabe de quem eu estou falando, mas não conta para ninguém, André, esse é segredo. Eu falei, meu Deus do céu, mas será que é isso que ele pensa do RH? O RH, para mim, é uma área que tem um centro de lucro. A gente já ouviu falar muito de centro de custo. Nós temos um centro de lucro, que são as pessoas. E nós temos que fazer com que elas se sintam desenvolvidas, engajadas e queiram fazer as transformações necessárias para a empresa e também para a vida. E aí eu pensei, puxa, vamos fazer isso. Eu não posso aceitar que essa afirmação feita por esse cara seja o padrão de recursos humanos das empresas. Falei com muitos, com o meu, na ocasião, quando eu ainda presidia a Electro e o Grupo Neoenergia, e também agora com mais de 50 empresas que nós atendemos hoje em dia, criando o que a gente chama de RH estratégico. Primeira coisa que a gente faz é o seguinte, nós somos os defensores, também os criadores, das estratégias de gestão e engajamento das pessoas. Mas quem tem a responsabilidade de fazer o dia a dia são os líderes, que devem ser comunicadores e devem ser desenvolvidos para terem habilidade de conexão com as pessoas. Então, não dá mais
para o líder falar assim, ó, eu estou te mandando embora, mas foi os homens que mandaram, viu? Não sou eu que estou mandando, não. Foram os caras que mandaram, líder omisso, etc. Então, nós precisamos trabalhar o desenvolvimento deles para o RH poder ocupar uma posição de estratégico. Do contrário, a gente vai ser empurrador de lápis. A gente vai se dividir entre fazer folha de pagamento, remuneração e benefícios e ficar ali do outro lado empilhando papel em prontuário de funcionário. O que nós somos é a área que define estratégias para garantir que o que nós concebemos de visão de longo prazo seja materializada no dia a dia com as pessoas. Então, é uma jornada, Wellington, que foi, assim, transformadora na minha vida. Eu não sei se você sabe, eu fui financeiro a minha vida inteira, né? Diria que, sei lá, 75% da minha jornada profissional eu trabalhei na área financeira, fui diretor financeiro e tudo. Mas eu só assumi a presidência de uma empresa depois de ter ocupado uma posição de diretor de RH. Então, eu era financeiro, fui convidado a sair do financeiro e assumir o RH, e depois do RH, eu assumi a presidência. Eu acho que isso é um caminho necessário. Não há como administrar em alta performance sem conhecer gente. Então, para mim, o RH não é mais o fim da fila. Depois do diretor financeiro, do de operações, do de negócio, aí a gente tem o RH. Não, eu acho que o RH é estratégico e diria que deve estar conectado diretamente ao presidente, que foi o que a gente fez e tem feito em todos os lugares por onde a gente passa. Maravilha. Quem mais? Márcio, bom dia, tudo bem? Frederico aqui da OCB. Márcio, a gente tem um desafio grande hoje aqui da gente conseguir mobilizar, além dos nossos colaboradores, os nossos cooperados, né? Conseguir sair daqui com soluções para isso, né? Lógico que na sua caminhada aí, como você falou, nas empresas e onde você foi da área técnica, depois você passou para o tático, foi para o estratégico, né? Como que você vê essa situação da gente conseguir liderar por influência? Porque no caso do colaborador, ele está aculturado dentro da empresa, né? Você cria essa cultura dentro da cooperativa. Mas como fazer o aculturamento também dos cooperados com relação à estratégia, com relação à importância da cooperativa e com relação ao papel dele como dono do negócio? Como que você tem visto esses desafios e como as cooperativas que você acompanha aí têm feito essa integração? Ô Fred, muito boa pergunta. Eu vou dividir em 3 pilares básicos aqui para tentar mostrar aí, de alguma forma, o que a gente tem visto. Primeiro, nós temos pessoas, de uma maneira geral, e aí eu vou focar aqui majoritariamente naqueles que são colaboradores das cooperativas. Nós criamos meios por práticas de gestão que faça com que as pessoas queiram. As práticas de gestão tornam atraentes o modelo de trabalho, gerando o engajamento das pessoas. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, a gente faz com que as pessoas se desenvolvam. Vamos pensar assim, o primeiro pilar é processo que gera uma rodovia. O segundo, eu preparo o piloto que vai dirigir nessa rodovia. E aí eu entro no desenvolvimento do indivíduo. A hora que eu combino as duas coisas, processos amplos e com fluidez, com o desenvolvimento das pessoas, eu tenho chance real de alcançar o meu associado, porque eu vou inserir o associado no dia a dia do meu negócio. O associado não é alguém que fica do lado de fora do balcão, ele é alguém que vive a realidade do meu dia a dia. Ele se integra, se comunica e participa do que nós estamos fazendo. Tem várias modelagens, eu não vou entrar em modelagens aqui, a gente já usou inúmeras, né? O André é um grande especialista de governança de cooperativa, mas o que a gente quer é que o associado se sinta parte da empresa. Tão parte que a gente, às vezes, tem até dúvida de saber quem é colaborador e quem é associado quando está dentro da agência. Você olha e você fala assim, eu não sei quem é quem. É mais ou menos assim, quando você tem uma empresa fluida nos processos e no desenvolvimento das pessoas, você tem dificuldade de saber quem é líder e quem é liderado. Por que você tem essa dificuldade? Porque está tão integrado, tão junto e misturado, que não precisa mais daquela identidade tão latente do gerente ou do diretor. As pessoas se integram de uma maneira
que todos são bons. Não precisa do cara chegar lá e falar assim, chama o gerente para mim. Não, você mesmo é a pessoa mais adequada para me atender, porque eu confio no que você faz e você faz tão bem. E aí o outro patamar é quando todos, líderes e colaboradores, a gente olha dentro da agência, você não sabe quem é cliente e quem é o nosso colaborador ou o nosso líder, porque está tão integrado, parece uma família, sabe? E aí a coisa prospera. A credibilidade do nosso modelo é ainda um ponto para a gente tratar. Para a gente trazer a confiança, somar a credibilidade, nós precisamos trazer a proximidade. Então, a hora que a gente integra todos esses fatores das práticas de gestão moderna, do desenvolvimento das pessoas e a conexão com o associado no dia a dia do empreendimento, olha, o que eu tenho visto são crescimentos notáveis, mas com propósito. Resultados financeiros incríveis, mas uma reputação maravilhosa, que a gente chama de reputação orgânica. É possível fazer, dá um trabalho danado, mas se todo mundo quiser, acontece. Muito bom. Opa! Temos aqui o Francisco e tem uma lá no fundo, na sequência? Ou primeiro as damas? Então, primeiras damas. Perto da câmera. Pera aí, Márcio, nós estamos chegando. Pera aí. Dá licença. Oh, mas aí, viu? Não Marcinho, pode. Marcinho, tem uma pergunta. Cadê? Estou aparecendo. Para que time você torce? Ah, merda, essa pergunta não é uma boa pergunta, especialmente na fase que a gente está vivendo, viu? Eu vou ver se você adivinha. Minha mãe é corintiana, meu pai é palmeirense. Para quem eu torço? Eita! Flamengo. Não, pô, paulista não pode torcer para Flamengo. Eu São torço para Paulo. outro time. São Aí Paulo. sim. Aê, garoto, Mas todo mundo tem um defeito, né, Marcinho? outra Esse é o Então, seu, mas esse é o veja. seu. Ô, Estrela, tricampeão mundial. Tava indo tão bem Então, na mas- palestra, Marcinho. Mas veja só, minha mãe é corintiana, né? E meu pai é palmeirense. Eu não podia torcer para nenhum desses dois. E aí eu casei com uma santista, então eu sou São Paulino e ficou completo. Ixi. Agora os meus filhos torcem para o São Paulo, né? Aí meu filho falou outro dia para mim assim, ô papai, não tem como a gente mudar de time, não? Tá meio ruim, né? Falei assim, não, pelo amor de Deus. Ele falou assim, eu acho que eu vou ser flamenguista. Eu falei, não faz isso comigo. Tá melhor o Flamengo. Fica a dica. Ninguém fala, viu? A gente tem até um pouco de inveja. Ô, Estrela, para de atrapalhar a palestra. Ô, Márcio, sem mais palhaçada, eu só queria saber uma pergunta. Pergunta séria? Pergunta séria. O que você tem a dizer a respeito do humor saudável nas empresas? Eu adoro, acho muito legal. Eu confesso que eu estava ouvindo vocês, mas não estava vendo vocês. E eu imaginei o que a gente tinha. Agora pude ver vocês. Acho o máximo, gosto muito. Inclusive, eu gosto de uma outra coisa, além do humor também, que é a combinação da família no trabalho. Achei que você ia falar comida. Eu falei, eu também. Não, também, claro. Família é boa também. Mas a família no trabalho também é muito bom. As pessoas às vezes tentam separar. Eu não posso ser bem-humorado no trabalho, porque pega mal, e eu não conecto a minha família com o trabalho, porque também não é uma coisa normal. Ou seja, eu gosto muito, acho que nós temos que ser sempre bem-humorados e aprender com pessoas que têm, na sua essência, esse humor como vocês, é um aprendizado, porque tem que ter muita coragem, viu? Para fazer ao vivo, na frente de todo mundo, a perna ficar tremendo, a minha tremia e agora já não tem mais vergonha nenhuma, mas parou de tremer, mas já tremeu Sem muito, vergonha? viu? Totalmente sem vergonha. Mas combinando a família dentro da empresa com o humor, o senso de humor e o trabalho com pessoas legais que se divertem, é uma fórmula bastante bem sucedida na minha visão. É o que fortalece o workshop Gestão em Pessoas, não é verdade? É isso aí, muito bom, parabéns. Marcinho, você está convidado para participar da nossa escola de palhaço. Aí sim, hein? Tá? Pode Nós vir. temos uma diretora, que chama Letícia, hoje ela não está aí, mas ela tem um personagem que é uma palhacinha que se chama Doutora Batatinha. E ela se veste de palhaço e vai lá nos hospitais do câncer aqui de São Paulo para fazer as brincadeiras com as crianças lá. E quando ela se prepara e se veste de palhaça, ela dá um show ainda melhor do que no dia a dia com a gente aqui, viu? Falei para ela que ela é incrível e vocês também são, parabéns. Obrigado, Marcinho. Ô, Marcinho, segue a gente lá, Estrela e Mocorongo, beleza?
Estrela e Mocorongo. Eu vou passar aqui para a melhor equipe que você mandou para cá, tá ligado? O tutor aqui, ó. Cadê a menina aqui, ó? Obrigado por mandar seu filho também aqui pra gente aqui. Oh, pera aí, eu sou mais novo que ele, cara. É o dress code, né, Márcio? Aqui não tem jeito, todo mundo de barba. Deixa eu passar para o Chico aqui. Márcio Francisco Sicredi. Tudo bom? Seguinte, a gente está vivendo no mundo corporativo grandes dilemas, né, cara? Como 4 gerações dentro de uma empresa, como agora as questões de home office, trabalho híbrido, e a gente olha cada vez mais para essa evolução cultural que você trouxe, né? Líderes pensando, trabalhando de uma forma diferente, inspiração. Quais são, assim, pela tua experiência, os grandes desafios de uma evolução cultural? E por que da questão? A gente está num processo, olhando o Sicredi, e, na verdade, o cooperativismo, de uma forma geral, né, uma evolução cultural, mas a gente dá um passo para frente e, daqui a pouco, comete alguns erros daquilo que nós vivíamos no passado. A gente dá mais 2 passos para frente e recua 1. Qual é a tua visão e como manter o foco, como manter a inspiração para a evolução? Ô, Francisco, primeiro, estou com saudade de você. Você é um grande amigo, a gente está junto aí já há vários anos, continua genial como sempre, sua pergunta é muito boa. Eu vou complementar a resposta no que eu disse. Eu falei de práticas de gestão moderna, eu falei de desenvolvimento de pessoas, da integração e conexão com os nossos associados. Agora, você trouxe um ponto que ele é fundamental, né? Por que às vezes a gente tem recaídas? E o que é o componente-chave para a gente evoluir de maneira sustentável? Eu vou dividir em 2 coisas. Primeiro, as pessoas conseguirem encontrar conexão, fazer sentido para ela. Tipo, isso faz sentido para mim. Aquela combinação do o que, do como e do porquê conecta comigo. Esse é um ponto. Agora, o que às vezes atrapalha um pouco é o ego. As pessoas têm, de uma maneira geral, vínculos com o que já fizeram, com o que foi criado por elas, com a história, que não é ruim, mas que não pode ancorar a nossa vida em modelos pregressos, modelos que já estão ficando ultrapassados. A gente precisa de uma dose de humildade e de simplicidade para nos permitir integrar esforços para pensar no novo. Então, o ego das pessoas é o que mais atrapalha, é o que mais gera retrocesso, porque essa palavrinha na primeira pessoa do singular chamada eu é difícil de adequar. É claro que é normal, nós sabemos que as pessoas têm as suas preferências, os seus interesses, e por isso eu falo muito dessa convergência, sabe, Francisco? Que a gente precisa encontrar alguns caminhos em que nós concordamos e focar inicialmente neles. E à medida que a gente for evoluindo, a gente vai conciliando esses interesses. Porque, infelizmente, num ambiente onde existem o ser humano, dinheiro e poder, a gente sempre vai ter essas anomalias que faz com que a gente evolua muito lentamente. E aí a gente vai evoluindo a passos de tartaruga, mas a gente teria condições de evoluir muito mais rápido. Então, se a gente encontra um ambiente de prosperidade, onde as pessoas querem e conseguem moderar o ego, a evolução é gigantesca, gigantesca. Eu desejo sempre às pessoas que falem consigo mesmas, sabe? Faça sua introspecção. Geralmente, eu recomendo e faça descalço com o pé no chão, pega um lugar gramado, debaixo de uma árvore, senta lá no final de semana, pega um caderno, escreve seus pontos de melhoria, monte seu plano de desenvolvimento individual e começa a pensar sobre formas mais adequadas de fazer sua jornada. Isso vai endereçar um pouco do ego, das travas, das ancoragens, e aí as coisas vão progredir mais. Mas a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Então, se precisar fazer 19 vezes, nós vamos fazer 19 vezes. O que a gente não pode é desistir. Valeu, Francisco. Muito obrigado aí pelo carinho e pela pergunta. Márcio, temos 2 perguntas últimas aqui, então eu vou passar já de antemão aqui para a primeira, e aí na sequência a gente já passa a segunda, e aí infelizmente a gente se despede de você, mas daremos continuidade aqui com a régua alta, como você colocou no começo. Combinado. Bom dia a todos, meu nome é Elton,
A gente representa aqui o ICOP e toda a equipe que está aqui no cooperativismo. Márcio, já baixamos aqui o seu material pelo site, tá? Já conhecemos o seu site, estamos muito felizes aqui, estava comentando com minha colega. E a gente quer fazer 2 perguntas em uma para você, tá? Manda ver. Qual que é a sugestão que o senhor nos apontaria para que a gente possa ter uma boa relação de gestão de conflitos? Nós sabemos que o maior capital que nós temos hoje dentro da nossa organização são as pessoas. Porém, que sugestão o senhor pode nos dar em relação à gestão de conflitos para as pessoas que estão aqui hoje? E já engatando a outra pergunta, como ensinar afetividade para as pessoas, para que a gente possa ter um dia feliz? Aí, ó, já aprendeu. Um abraço é tudo, né? Ô, Elton. Eu não ganho bombom por abraço? Não? Ah, tá, tudo bem. É isso, Márcio. Ô, Elton, primeiro, obrigado aí pela pergunta. Eu vou começar pela segunda parte, né, da afetividade. Por que a afetividade que eu trago, inclusive, na palestra, é algo que não é tão comum nas empresas? Porque o modelo de gestão, eu não vou falar do mundo inteiro, mas vamos falar aqui do Brasil. O modelo de gestão brasileiro é baseado em coisas militarizadas, autoritarismo, comando e controle. Não tem nada de errado, né? Isso foi o modelo e eu, inclusive, quando falei do meu pai, eu converso com ele, ele fala assim para mim, é muito mais fácil quando o chefe diz o que ele quer. Porque se você deixar a pessoa adivinhar, pode ser que ela não adivinhe do jeito certo. E aí a gente foi concebendo gerações num trilho. E o que nós estamos vivendo agora são trilhas de pessoas que querem pensar também, elas não querem só emprestar os braços, elas querem emprestar o raciocínio, a emoção, o coração. Então, quando a gente faz isso, não dá para dizer para as pessoas, né? E eu falei para o meu pai sobre isso também, falei, pai, a gente tem que ensinar. Eu acho que os recursos que foram disponibilizados para as pessoas nas últimas décadas foi de bata a meta, né? Supere a meta. E isso é ok, mas o que a gente só vai conseguir fazer isso com o como. Então, quando a gente combina o que e o como, a gente consegue ir além. Então, nós precisamos ensinar os nossos líderes que, para alcançar resultados incríveis, a gente precisa de que as pessoas queiram. Então, a combinação do efetivo com o afetivo é o melhor caminho. Então, tem que ensinar técnicas de gestão do líder comunicador que se integra, humanizado, que faz com que as pessoas queiram, optem por fazer e não façam apenas quando ele estiver olhando. Então, é aprendizado, desenvolvimento. Esse aspecto afetivo não é ir lá e ficar só agradando, passando a mão no cabelinho, não é nada disso, não. É fazer o justo, o correto, fazer o que faz sentido e não o que as pessoas querem que você faça. Não é sair do autoritário e ir para o paternalista. É o justo. E isso vai fazer uma grande diferença e sim, dá para desenvolver os nossos líderes nisso. Aí eu emendo no seu primeiro ponto, que é a gestão dos conflitos. E a gente precisa entender que os conflitos existem basicamente porque as pessoas pensam diferente. E isso é maravilhoso, isso é típico de boas democracias, onde as pessoas pensam formas, caminhos que não são exatamente os mesmos. E aí, para tratar conflito, a gente precisa fazer 2 coisas bem simples. A primeira delas é o diálogo, aberto e, às vezes, mediado. Mediado por quem? Por pessoas que, no meu segundo ponto, podem chamar, acender a luz para o que de fato é importante. Porque às vezes eu quero isso, aí o outro fala eu quero aquilo. E aí você fica travado nessa briguinha, esquece o que tem de maior, o que tem de mais relevante, o que tem de mais importante. E aí quando alguém nos ajuda a colocar luz no que de fato vai fazer o processo se transformar, a gente fala, é verdade. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Nós tínhamos uma empresa que tinha uma grande confusão entre a parte financeira e a parte comercial. E elas brigavam mesmo, tipo treta mesmo, sabe? E a gente percebeu que esses pontos que geravam essa guerra
Eram pontos muito pequenos. E aí nós pusemos os dois juntos para realizar o sonho de uma criança em fase terminal com leucemia. Essa criança tinha um sonho de... nós fizemos isso para uma centena de crianças. Eu vou usar um aqui de um menino que queria andar de avião. Ele estava muito doente. Morava numa casa muito simples. Ele morava perto de um aeroporto, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente. E o sonho dele era um dia andar no avião. Ele estava muito doente. Ele tinha um câncer de linfoma terrível. E aí, nós mandamos os dois líderes lá para realizar o sonho deles. Sem dinheiro, sem poder usar os atributos da posição de diretor para envolver fornecedores, etc. Os dois tinham que ir lá, juntos, se organizar e realizar o sonho daquele menino da maneira mais encantada possível. Eles mergulharam de cabeça. Depois, se vocês procurarem no YouTube, talvez até encontrem isso aí, tá tudo no YouTube. E eles fizeram um show, com algumas pessoas da equipe em conjunto, inclusive. E fizeram algo espetacular, sem precedentes. E depois, quando voltaram, a gente perguntou, e aí? Olha, a gente está até meio com vergonha. Eu falei, mas vergonha do quê? Vergonha da gente ficar brigando por uma coisa tão básica quanto essa, quando tem pessoas que só querem viver. Um menino que só queria andar de avião, está numa situação de doença grave. Então, a gente continua tendo problemas, mas agora a gente vai fazer com que eles sejam resolvidos, porque a gente não pode aceitar que problemas desse tamanho ocupem o nosso tempo, ocupem o nosso dia. Então, nós demos neles um choque de realidade. Toma vergonha nessa cara, porque tem gente que tem problema de verdade. Você não tem, mas a gente não podia dizer isso. Mas eles perceberam isso como uma dinâmica de desenvolvimento que a gente chama de ciclo de humanização. Estou dando aqui uma pílula, né? Mas tem vários modelos desses. O que a gente quer com isso? Que as pessoas percebam que a gente não vai concordar em tudo, mas que se a gente dialogar e tiver exemplos reais de caminhos, a gente vai conseguir resolver todos eles, inclusive os maiores conflitos, sejam quais forem. Porque sempre no final são interesses, dinheiro e poder. Coisas muito simples e que não dizem quem somos nós como sociedade. Muito, mas muito obrigado, Elton e vocês todos aí. Aproveitem o dia, tragam o que de melhor puderem. E se precisar de ajuda em qualquer jornada que vocês queiram, contem comigo, tá bom? Muito, mas muito obrigado mesmo.